Olá a todos, meu nome é Cláudio Fonseca e junto com o Henrique Cal e o Murilo Andrade, nós vamos apresentar para vocês hoje os resultados do projeto Ciência de Dados para apoiar o estudo empírico das demandas envolvendo pessoas com deficiência. Nós fomos apoiados pelo CNPq e tivemos a orientação do professor doutor Hildeberto Rodelo. Bom, introduzindo, em 2021, o Conselho Nacional de Justiça lançou o edital para a quinta edição da série Justiça Pesquisa, cujo um dos temas era a Lei Brasileira de Inclusão e o Poder Judiciário. O grupo de pesquisa da FEARP Habeas Data concorreu ao edital e ganhou com o trabalho de título Estudo Empírico das Demandas envolvendo Pessoas com Deficiência, Jurimetria para a Proposição de Ações Eficiente. Trabalho que já foi entregue e publicado. Esse estudo tem como foco a Lei Brasileira de Inclusão, mais precisamente o título 4, que fala da tutela, da curatela e da tomada de decisão apoiada. Instrumentos que substituem a interdição e visam garantir à pessoa com deficiência maior autonomia. Pode passar. Bom, introduzindo um pouco mais sobre o que a gente fez no projeto, a gente trabalhou com ciência de dados, que, de acordo com a definição de Amaral, são processos, modelos e tecnologias que estudam os dados durante todo o seu ciclo de vida, e é comumente empregada com o objetivo de embasar a tomada de decisão, assim como no projeto. Na imagem a gente consegue ver o ciclo padrão de vida dos dados, com a produção, armazenamento, transformação, análise e posteriormente descarte. Sobre a jurimetria, é um termo utilizado para falar sobre investigação científica de problemas legais. São utilizados métodos estatísticos para estabelecer causalidade e investigar fatores que influenciam o comportamento jurídico. O objetivo do projeto é apoiar a realização de parte das análises da pesquisa Estudo Empírico das Demandas envolvendo Pessoas com Deficiência, Jurimetria para a Proposição de Ações Eficientes, por meio de técnicas de ciência de dados. Para tal, foi dividido em 3 subprojetos, sendo o primeiro, modelagem e gerenciamento do banco de dados, o segundo, aplicação de conceitos de processamento de linguagem natural, e o terceiro, desenvolvimento de um dashboard. O objetivo do subprojeto, que foi o qual eu fiquei responsável, foi modelar e gerenciar uma parte do banco de dados do projeto, além de elaborar estratégias de busca e refinamento de datasets de interesse da equipe e realizar tratamentos necessários nos dados. Bom, bancos de dados se referem a coleções de dados, conjuntos de dados. O banco de dados não relacionais, que foi o que a gente trabalhou no trabalho, ele se caracteriza pela estrutura da disposição dos dados. No caso dos dados do projeto, nós trabalhamos com dados dispostos em formato de documento, mais especificamente do tipo JSON, conforme pode ser visto na imagem, no qual os dados são dispostos no formato de chave-valor. O MongoDB foi utilizado como nosso sistema de gerenciamento de banco de dados, e o MongoDB Compass é o responsável por dar uma interface para o usuário para facilitar os trabalhos. A operacionalização da base de dados foi feita com programação, mais especificamente a linguagem Python foi utilizada, o Visual Studio Code foi utilizado como editor de texto, e o PyMongo para fazer a conexão com a base de dados. O regex é um conjunto de regras para se fazer manipulação com strings, ou seja, alterar textos. Bom, descrevendo as bases de dados que a gente utilizou inicialmente, foram 3. As collections estaduais, federais e sentenciados. Collection se refere a uma coleção de documentos que compõem uma parte do banco de dados. As estaduais e federais se referem às instâncias jurídicas aos quais os processos estavam submetidos, e sentenciados se referem aos processos que já tiveram algum desfecho. Bom, na primeira base de dados, foi feito um tratamento de identificação e exclusão de documentos constando nas collections estaduais ou federais e sentenciados ao mesmo tempo. Ou seja, o processo poderia estar na collection estadual e também na sentenciados, e foi eliminado das outras e deixado apenas na sentenciados. Posteriormente, foi feito um trabalho de identificação e exclusão de duplicatas dentro das próprias collections, fazendo com que cada processo só aparecesse uma vez em cada collection. Posteriormente, foi feito um trabalho de modelagem de dados com 4 bases de dados distintas, objetivando reunir toda ela numa única collection com os documentos alinhados. As bases eram andamentos, CJSG, metadados e partes. E inicialmente foi feito um trabalho de normalização dos dados,
e, posteriormente, foi feita uma junção de todas. A estratégia adotada foi fazer individualmente, cada base de dados tratada de uma forma. A base de dados andamentos foi feita um tratamento textual, uma reorganização do conteúdo, a unificação do conteúdo e tratamento de campos vazios. Conforme a gente pode ver, a gente tem um slide com a base de dados antes do tratamento, uma após o tratamento e outra com um trecho do código usado para fazer esse tratamento. A base de dados seguinte, as bases de dados seguintes foram CJSG e metadados, que foram feito tratamento textual, exclusão de duplicatas e também tratamento de campos vazios. A gente observa o aspecto visual da base antes do tratamento e no próximo slide, pós-tratamento. No próximo slide, a gente vê um trecho do código desenvolvido para fazer essa operação. Bom, a última base de dados manejada foi a base partes. Foi feito um tratamento textual, uma reorganização do conteúdo, unificação das ocorrências, que poderiam ter mais de uma ocorrência para um mesmo processo, tratamento de campos vazios. Aqui está um aspecto visual da base antes do tratamento, após o tratamento no próximo slide, e no próximo slide um trecho do código desenvolvido. O final da modelagem de dados foi a unificação de todas essas bases, que após a normalização e o tratamento dos dados, estavam prontas para serem unidas numa única collection, sendo que cada linha das bases anteriores formavam um documento semelhante a esse, que é um exemplo, no formato JSON, onde existe uma chave e do lado o valor referente a essa chave. Passo a palavra agora para o Henrique. O segundo projeto foi de dimensão de unidade e teve como objetivo, no primeiro momento, prestar assistência no tratamento dos dados da base e depois focar em processamento de linguagem natural, especificamente para facilitar os estudos e análises de processos relacionados à Lei Brasileira de Inclusão e as entrevistas que foram realizadas pelo grupo de pesquisa. Ao longo do projeto, utilizou-se a linguagem de programação Python em combinação com o pacote Natural Language Toolkit. Com ele, foram utilizadas técnicas como a tokenização, a identificação de n-grams, remoção de stopwords e o stemming. O principal resultado do projeto é um script em Python contendo diversas funções que automatizam partes da análise do conteúdo de grande quantidade de documentos. Um exemplo de função presente no programa é a Search n-grams, onde o usuário insere a lista de tokens que se deseja realizar uma busca, termos buscados, e o número de tokens seguido daqueles buscados que se deseja ler. Como saída, eu tenho uma lista de frases que começam por qualquer um dos termos buscados. Essa função, em combinação com outra, foi colocada na prática. Houve uma demanda para que se descobrissem os artigos da lei mencionados em todos os documentos contidos no navio da base de dados e tratavam dos processos de propriedade administrativa. A busca foi realizada e o resultado se encontra na tabela. Além disso, em outro momento, desejava-se identificar os assuntos mais mencionados nos documentos da base de dados que tratavam de decisão apoiada. Organizou-se o conteúdo da visão da base de dados, removendo seus stopwords e listaram seus n-grams de valor n igual a 4. A partir disso, montou-se uma distribuição por frequência dos n-grams dos documentos e, com essa frequência, montou-se um gráfico cumulativo daqueles que mais ocorreram, evidenciando quais são os assuntos mais citados nos documentos. Agora eu passo a palavra para o Will. Oi, pessoal, sou o Murilo e fiquei responsável pelo projeto 3, que tinha como objetivo o desenvolvimento de um painel para visualização de informações, um dashboard, a partir da base de dados processuais. Aqui na figura você tem um exemplo de um dashboard desenvolvido no Power BI. Bom, os materiais utilizados para o desenvolvimento desse projeto foi primeiro a base de dados, que ela foi disponibilizada pela Habeas Data, e eles foram feitos a partir de dados processuais coletados a partir dos diários de justiça e dos sistemas dos tribunais de justiça. Bom, e essa base foi fornecida em formato JSON, como vocês podem conferir aqui no quadro, e ela tem diversos campos, número, F e tudo mais. A partir dessa base, ela foi hospedada no Mongo e feita a manipulação pelo Compass, e acabou sendo exportada no formato CSV, sem os campos andamentos e publicações. Após isso, ela foi submetida ao Power BI e foi desenvolvido o dashboard. Bom, então, como resultado, a gente vai ter aqui o dashboard.
Primeiro, aqui na figura, vocês podem ver que existem os filtros, né? Você pode filtrar tanto por estado quanto por região. Logo após, tem o número total de processos que compõem na base de dados. Embaixo, você vai ter a figura que mostra a distribuição geográfica desses processos. Então, os estados que são mais escuros são aqueles estados que têm uma maior quantidade de processos. Ao passar o mouse por cima dessa figura, você também consegue ver a quantidade de processos do estado. E ao lado disso, também tem a quantidade de processos de acordo com a região, né? Centro-Oeste, Nordeste e tudo mais. Logo aqui ao lado, a gente vai ter um gráfico de barras, que vai ser dos processos iniciados a cada ano. No início, a gente tem a diferenciação, né, entre os não sentenciados e os sentenciados. Logo ao lado também tem um gráfico de barras, né, com as top 10 comarcas. E, por fim, a gente tem a quantidade de processos de acordo com o tipo de sentença, né, se ela é procedente, sem resolução de mérito, acordo e tudo mais. Aqui nessa figura, a gente vai ter um exemplo de como é que funciona o filtro, né. Nesse caso, foi filtrado de acordo com a região Nordeste. Então, vocês podem ver que o número total de processos diminui, né, e que o comportamento do início dos processos também é diferente quando a gente pega o panorama geral. O que vale destacar aqui também, no top 10 comarcas, a gente pode perceber que, apesar da Bahia ser o estado que possui mais processos, a comarca de Salvador, ela não é a comarca que possui mais processos, né? A de Fortaleza está na frente. Outra questão também interessante a se notar é que, por exemplo, a cidade de Recife não consta nesse top 10, apesar de ser a terceira maior cidade em população da região Nordeste. Por fim, a gente vai ter aqui um exemplo, né, de um filtro por estado. Aqui eu peguei o Mato Grosso do Sul, e o que eu queria destacar aqui eram, novamente, as top 10 comarcas, né? Aqui a gente pode perceber que Dourados, Três Lagoas e Corumbá são cidades menores em relação à população do que Campo Grande, porém elas têm um número de processos maiores, né? Então, todos esses dados que o dashboard ele nos apresenta, ele é interessante, né, para a pessoa ter algumas informações e, com isso, tomar algumas decisões baseadas nesses dados. Aqui estão as referências utilizadas pelo grupo para apresentação e muito obrigado a todos pela disponibilidade de tempo de assistir nossa apresentação. Muito obrigado.